Você já se perguntou se o mundo que você vê é tudo o que existe? E se eu disser que a realidade vai muito além do que nossos olhos podem perceber, dimensões superiores, realidades paralelas, energia que molda tudo o que conhecemos? Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você acredita ser real. Você está pronto para expandir sua consciência? Vivemos em um mundo tridimensional, presos em uma percepção linear de tempo e espaço. Mas, e se isso for apenas uma fração de algo muito maior? Hoje, vamos explorar o que são as dimensões, como nossa percepção limita nossa compreensão da realidade e como a consciência pode ser a chave para atravessar esses limites invisíveis. A ciência, a espiritualidade e a filosofia já nos deram pistas suficientes para saber que a realidade não é apenas o que vemos, tocamos ou ouvimos. Na verdade, tudo é energia, vibração e frequência. Então abra sua mente, respire fundo e venha comigo nessa exploração que vai mexer com a sua visão de mundo. Albert Einstein já nos ensinou que tudo é energia, e isso é tudo o que há. Cada partícula, cada objeto e até mesmo seus pensamentos são manifestações energéticas vibrando em frequências específicas. Quando olhamos para o mundo, vemos objetos sólidos, cores vibrantes e ouvimos sons. Mas na verdade tudo isso é apenas uma interpretação da nossa mente sobre padrões vibracionais de energia. Imagine um rádio. Ele capta frequências invisíveis e as transforma em música. Da mesma forma, nossos sentidos captam apenas uma pequena faixa do espectro energético do universo. Agora pense, se existem frequências que não conseguimos captar, será que existem realidades inteiras vibrando em níveis que estão além da nossa percepção? É exatamente aqui que entramos no conceito das dimensões superiores. Você já sentiu que algo invisível estava ao seu redor? A ciência quântica nos mostrou que no nível subatômico, as partículas não são realmente sólidas. Elas são mais como ondas de energia que surgem e desaparecem constantemente. Isso significa que a solidez que percebemos é, na verdade, uma ilusão criada pela forma como nossa consciência interpreta essas ondas vibratórias. Tudo o que tocamos, vemos e sentimos é, essencialmente, uma dança energética acontecendo em níveis que estão além da nossa compreensão direta. E se pudéssemos ajustar a nossa percepção para enxergar essa dança, será que veríamos o mundo como uma tela vibrante de energia em movimento constante? Nossos pensamentos e emoções também são formas de energia. Cada pensamento gera uma vibração específica que, por sua vez, afeta a realidade ao nosso redor. Já foi cientificamente comprovado que nossas emoções podem alterar até mesmo a estrutura molecular da água. Se isso acontece com um elemento tão simples, imagine o impacto que nossos pensamentos têm sobre nossa própria saúde, relacionamentos e até mesmo sobre o mundo físico ao nosso redor. Será que somos, de fato, criadores da nossa própria realidade através das frequências que emitimos diariamente? Além disso, cada ser humano possui uma assinatura energética única, algo como uma impressão digital vibracional. É por isso que você pode sentir uma boa energia ou uma energia pesada ao entrar em certos lugares ou ao estar perto de determinadas pessoas. Isso acontece porque estamos sempre emitindo e absorvendo frequências, mesmo que não percebamos conscientemente. Às vezes, nossos corpos captam vibrações antes mesmo que nossa mente consiga processá-las. Será que estamos mais conectados uns aos outros do que imaginamos através dessa teia invisível de energia? A prática de meditação, oração e técnicas de respiração são formas poderosas de ajustar nosso campo energético. Essas práticas ajudam a sintonizar nossa frequência vibracional com estados mais elevados de paz, clareza e amor. Quando estamos em harmonia energética, não apenas nos sentimos melhor, mas também nos tornamos imãs para experiências mais positivas. Nossa frequência atua como um transmissor, enviando sinais para o universo, que por sua vez responde com eventos e circunstâncias que ressoam com nossa vibração predominante. Por fim, é importante lembrar que a energia nunca se perde, ela apenas se transforma. A morte, por exemplo, pode não ser o fim, mas apenas uma transição para outra forma de existência vibracional. Tudo está em constante movimento, mudança e transformação. Entender que somos feitos de energia e que tudo ao nosso redor também é, nos ajuda a perceber a profundidade de nossa conexão com o universo. Será que ao elevar nossa própria frequência, podemos acessar novas formas de realidade que antes eram invisíveis para nós? Imagine uma formiga vivendo sobre uma folha de papel. Ela conhece apenas duas dimensões, comprimento e largura. A terceira dimensão, menos altura, menos,
é completamente incompreensível para ela. Agora, olhe para si mesmo. Nós, seres tridimensionais, somos como essa formiga quando tentamos entender realidades além da terceira dimensão. Nossos sentidos são limitados. Nossos olhos captam apenas uma pequena faixa do espectro de luz visível. Nossos ouvidos percebem apenas uma porção das ondas sonoras. E nossa mente interpreta tudo isso de forma linear, como um filme que passa quadro a quadro. Mas e se pudéssemos expandir essa percepção? E se houvesse formas de acessar realidades que estão ao nosso redor, mas permanecem invisíveis? Será que a meditação, os estados alterados de consciência, ou até mesmo avanços tecnológicos, poderiam nos permitir vislumbrar essas dimensões ocultas? Você acredita que é possível transcender os limites dos nossos sentidos? Nossos sentidos físicos são apenas ferramentas que filtram a realidade para que possamos compreender-la de forma prática. No entanto, existem relatos de pessoas que, por meio de experiências profundas, como meditação avançada ou experiências de quase morte, afirmam ter percebido realidades além da nossa compreensão tridimensional. Elas descrevem cores que não existem na Terra, sons indescritíveis e uma sensação de conexão com tudo ao seu redor. Será que essas pessoas conseguiram, por breves momentos, desligar os filtros da mente e perceber algo mais vasto e profundo do que nossa limitada percepção cotidiana nos permite? A mente humana é, sem dúvida, uma das maiores barreiras para a expansão da percepção. Estamos programados para buscar padrões, lógica e estrutura em tudo o que vemos. No entanto, algumas realidades podem não seguir esses padrões. O infinito, por exemplo, é um conceito que desafia a mente humana. Como algo pode não ter começo nem fim? Quando tentamos compreender realidades multidimensionais, com uma mente limitada por 3 dimensões, caímos em paradoxos que simplesmente não conseguimos resolver. Será que o segredo para expandir nossa percepção está em desapegar da necessidade de entender tudo através da lógica tradicional? Experiências espirituais e estados alterados de consciência muitas vezes revelam realidades que escapam às fronteiras dos 5 sentidos. Relatos de sonhos lúcidos, projeção astral e até visões espirituais sugerem que a mente humana é capaz de transcender essas limitações, ainda que temporariamente. Algumas tradições espirituais acreditam que o terceiro olho, representado pelo chakra frontal, é uma ferramenta adormecida que pode ser desperta para acessar essas dimensões ocultas. Será que o ser humano possui capacidades latentes que, se ativadas, poderiam abrir portais para uma percepção expandida da realidade? Outro ponto interessante é que muitos animais percebem o mundo de maneiras que não conseguimos. Cães ouvem frequências sonoras que nossos ouvidos não captam. Gatos enxergam no escuro com uma precisão quase sobrenatural. E algumas aves navegam utilizando o campo magnético da Terra. Isso nos faz pensar: será que nossa percepção é apenas um ajuste evolutivo para sobreviver, mas não para compreender a totalidade do universo? Se outros seres vivos possuem sentidos mais aguçados que os nossos, é razoável imaginar que também existem formas de vida que percebem realidades que nem sequer podemos imaginar. Por fim, à medida que a ciência avança, começamos a perceber que há muito mais acontecendo ao nosso redor do que nossos sentidos conseguem captar. Tecnologias como ressonância magnética, detectores de ondas gravitacionais e telescópios ultrassensíveis revelam aspectos do universo que eram completamente invisíveis para nós. Isso prova que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que conseguimos perceber diretamente. Será que no futuro, com novas tecnologias ou com o desenvolvimento de nossas capacidades mentais e espirituais, finalmente conseguiremos romper essas barreiras perceptivas e acessar dimensões que hoje nos parecem inalcançáveis? A realidade, como a percebemos, é formada por padrões recorrentes. Da espiral de uma galáxia às estruturas microscópicas de um floco de neve, padrões geométricos aparecem em todas as escalas do universo. Na verdade, esses padrões não são meras coincidências. Eles são a assinatura das dimensões agindo sobre a matéria e a energia. A geometria sagrada, por exemplo, sugere que há uma inteligência universal moldando a realidade por meio desses padrões. O famoso padrão flor da vida é um exemplo claro disso. Presente em antigas civilizações, ele é considerado uma representação geométrica das forças criadoras do universo. E se esses padrões fossem portas para acessar outras dimensões? Você já se sentiu conectado a algo muito maior do que você mesmo? A natureza nos dá pistas claras sobre a presença desses padrões. A sequência de Fibonacci, por exemplo, pode ser vista em conchas, girassóis, galáxias e até mesmo na formação de furacões.
Esses padrões não surgem por acaso. Eles seguem uma ordem que transcende culturas, épocas e até mesmo espécies. Pares haver um código universal que organiza tudo, desde a estrutura das células até a imensidão do cosmos. Será que esses padrões são reflexos diretos das leis que regem dimensões superiores? Talvez sejam fragmentos visíveis de algo muito maior e mais profundo. As antigas civilizações pareciam compreender esses padrões de maneira intuitiva. Pirâmides, templos e monumentos foram construídos seguindo princípios geométricos precisos, não apenas para fins estéticos, mas porque acreditavam que essas formas ressoavam com a estrutura energética do universo. A matemática, nesses contextos, não era apenas uma ferramenta para cálculos, mas uma linguagem divina que conectava o homem ao cosmos. E se essas construções fossem de fato antenas energéticas capazes de interagir com frequências provenientes de dimensões superiores, será que nossos ancestrais já sabiam algo que estamos apenas começando a redescobrir? Outro exemplo fascinante é o som. As vibrações sonoras, quando captadas em superfícies como a areia ou a água, formam padrões geométricos surpreendentes. Esse fenômeno é conhecido como cimática e revela que o som não apenas preenche o espaço, mas organiza a matéria. Isso nos leva a refletir. Será que o universo inteiro vibra em uma melodia cósmica? E mais importante, será que nossas próprias palavras e pensamentos, carregados de frequência, também moldam a realidade à nossa volta, criando padrões invisíveis, mas extremamente poderosos? A ideia de que padrões geométricos são a base da criação também aparece nas tradições espirituais. O Merkaba, por exemplo, é descrito como um campo energético de geometria sagrada que envolve o corpo humano e pode ser ativado para alcançar estados superiores de consciência. Essa representação geométrica sugere que há uma interconexão profunda entre o micro e o macrocosmo, entre o indivíduo e o infinito. Será que esses padrões podem ser usados como mapas para guiar nossa consciência por realidades além da terceira dimensão? Por fim, é importante perceber que os padrões não apenas revelam ordem, mas também sugerem inteligência. Eles não são apenas belas formas repetitivas, mas um sistema codificado que segue leis precisas e universais. Talvez, ao estudarmos mais profundamente esses padrões, possamos desvendar os segredos das dimensões superiores e entender como a energia se organiza para criar a realidade que vivemos. Será que estamos prestes a descobrir a linguagem do universo e, com isso, acessar níveis de percepção que hoje nos parecem inatingíveis? O que é o infinito? Como pode algo não ter começo nem fim? Essas perguntas são verdadeiros paradoxos para a mente humana, porque nossa lógica tridimensional não consegue abarcar conceitos que ultrapassam nossos limites perceptivos. A matemática e a física já sugerem que existem realidades onde esses paradoxos deixam de existir. Em dimensões superiores, conceitos como tempo e espaço podem ser completamente diferentes. Imagine poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou viajar para o passado e futuro, como se estivesse folheando um livro. Essas possibilidades existem em realidades que nossas mentes ainda não conseguem compreender plenamente. Você acredita que existem respostas para além dos limites da lógica humana? O paradoxo do tempo é um dos maiores desafios para a mente humana. Estamos acostumados a enxergá-lo de forma linear, passado, presente e futuro. Mas teorias físicas, como a da relatividade, sugerem que o tempo pode ser curvado, dobrado ou até mesmo existir de forma simultânea. Se passado, presente e futuro coexistem, então eventos futuros já estão acontecendo agora, em algum nível de realidade. Será que o déjà vu seria uma breve falha na percepção temporal, permitindo que víssemos um fragmento desse agora eterno? Como seria a vida se pudéssemos transcender essa percepção limitada do tempo? Outro paradoxo fascinante é o da dualidade onda-partícula, observado na física quântica. Uma partícula pode existir como uma onda de possibilidades até que seja observada, momento em que ela decide ocupar um ponto específico no espaço. Isso desafia completamente a lógica tradicional. Como algo pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Essa dualidade sugere que nossa percepção influencia diretamente a realidade ao nosso redor. Será que estamos, sem perceber, moldando os eventos ao nosso redor com a simples intenção de observar? Até onde vai o poder da consciência nesse processo? Além disso, a ideia de múltiplos universos desafia nossa lógica. A teoria do multiverso sugere que, para cada decisão que tomamos, uma nova linha do tempo é criada, ramificando-se infinitamente. Em uma dessas realidades, você pode ter feito escolhas completamente diferentes
e estar vivendo uma vida oposta à que conhece. Isso significa que todas as possibilidades existem simultaneamente, mas nossa consciência está fixa em uma única linha. Será que em estados alterados de consciência podemos acessar fragmentos dessas outras realidades? Outro ponto intrigante é a relação entre vazio e existência. O vácuo, que por definição seria nada, na verdade está repleto de energia potencial. A física quântica mostra que partículas surgem e desaparecem espontaneamente no vácuo. Como pode o nada gerar algo? Esse paradoxo revela que nossas definições são limitadas e que talvez conceitos como vazio e plenitude não sejam opostos, mas complementares. Será que a criação do universo, o famoso Big Bang, foi apenas uma manifestação dessa interação entre o vazio absoluto e a energia infinita? Por fim, os paradoxos nos lembram que a lógica humana tem limites claros. Nossa mente foi moldada para sobreviver e interpretar o mundo tridimensional, mas não necessariamente para compreender o funcionamento do cosmos em sua totalidade. Talvez os paradoxos não sejam falhas no universo, mas falhas na nossa capacidade de percebê-lo corretamente. Eles não são erros, são pistas, convites para irmos além da razão convencional e explorarmos territórios onde lógica e intuição se encontram. Será que a resposta para esses enigmas está dentro de nós, aguardando que expandamos nossa consciência? Tempo. A quarta dimensão, tempo, é frequentemente descrito como a quarta dimensão. Mas, curiosamente, nossa percepção do tempo é extremamente limitada. Vemos o tempo como uma linha reta. Passado gives present, gives futuro. Mas a física moderna sugere que o tempo pode ser mais parecido com uma paisagem, onde todos os momentos coexistem simultaneamente. Se você pudesse olhar para o tempo de fora, como um observador, veria todos os momentos da sua vida acontecendo ao mesmo tempo. Será que sonhos premonitórios, déjà vu e visões seriam pequenos vislumbres dessa percepção superior do tempo? O tempo é realmente linear, ou nossa percepção que é limitada? A consciência pode ser o verdadeiro portal para as dimensões superiores. Diferentes tradições espirituais, como o hinduísmo, o budismo e até mesmo os ensinamentos de Cristo, sugerem que a mente pode transcender os limites do corpo físico. Meditação profunda, experiências de quase morte, projeção astral, tudo isso são relatos de pessoas que acreditam ter acessado realidades além desta dimensão. Será que nossa consciência é multidimensional por natureza, mas está adormecida? Você acredita que a mente pode viajar entre dimensões? A ciência começa a se aproximar dessa visão através de estudos sobre a consciência quântica. Pesquisadores sugerem que nossa mente pode não estar confinada ao cérebro, mas sim conectada a um campo quântico universal, algo como uma rede cósmica de informações. Isso explicaria fenômenos como intuição, telepatia e até experiências fora do corpo. Será que nossa mente é como uma antena, sintonizando frequências de outras dimensões? Talvez, ao aprendermos a controlar nossa atenção e foco, possamos ajustar essa antena para captar realidades que normalmente escapam à nossa percepção. Muitas tradições espirituais falam sobre a glândula pineal como uma chave para acessar estados elevados de consciência. Localizada no centro do cérebro, essa pequena glândula é frequentemente associada ao terceiro olho. Cientificamente, sabe-se que ela produz melatonina e, possivelmente, DMT, uma substância que pode induzir estados profundos de expansão da consciência. Será que a glândula pineal é uma ferramenta biológica que permite nossa conexão com dimensões superiores? E se sim, por que ela parece estar desativada na maioria das pessoas? Talvez a resposta esteja em práticas ancestrais que visam despertar esse potencial. Durante o sono, nosso cérebro entra em frequências diferentes, como as ondas θ e delta, que estão associadas a estados profundos de relaxamento e sonhos vívidos. Muitos relatos sugerem que, durante o sono, que a consciência se desprende temporariamente do corpo físico e viaja para outras realidades. Sonhos lúcidos, por exemplo, podem ser mais do que simples criações da mente, podem ser portais para dimensões reais. Será que nossas noites de sono são oportunidades diárias para explorar o desconhecido, mas a maioria de nós simplesmente não sabe como aproveitar essa experiência? A conexão entre consciência e vibração também merece destaque. Cada estado mental, medo, raiva, amor, gratidão emite uma frequência específica. Estados elevados de consciência, como amor incondicional e paz profunda, vibram em frequências muito mais altas. Muitos acreditam que essas frequências mais elevadas permitem à consciência atravessar barreiras dimensionais.
Se isso for verdade, então alcançar esses estados emocionais não é apenas uma questão de bem-estar, mas uma ferramenta poderosa para acessar outras realidades. Será que ao elevar nossas vibrações, estamos ajustando nossa mente para sintonizar dimensões superiores? Por fim, talvez o maior segredo esteja no silêncio. Em um mundo cheio de ruído e distrações, a mente raramente descansa o suficiente para perceber o que está além do óbvio. Grandes mestres espirituais sempre destacaram a importância do silêncio interno para alcançar estados superiores de consciência. Quando a mente fica quieta, é possível ouvir algo mais profundo, algo que ressoa além das palavras e do pensamento lógico. Será que o silêncio é a linguagem universal das dimensões superiores? Talvez, ao aprendermos a ouvir esse silêncio, possamos finalmente abrir o portal para uma nova percepção da realidade. O universo é muito mais do que aquilo que podemos ver, tocar ou medir. As dimensões não são lugares físicos, mas diferentes formas de perceber a mesma realidade. E talvez o verdadeiro propósito da nossa existência seja expandir a consciência até que possamos finalmente enxergar a totalidade desse infinito cósmico. Se este vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, torne-se membro do canal por apenas R$ 7,99 e tenha acesso exclusivo a audiobooks, músicas de reprogramação mental e vídeos antecipados. Nos vemos no próximo vídeo, Explorador do Infinito. Até lá, mantenha sua mente aberta e sua luz brilhando.